trazer uma reflexão da palavra de Deus, aquilo que Deus plantou no nosso coração nesses dias, sobre esse tema, mulheres comprometidas com Deus. Eu sei que todas nós que um dia fizemos uma aliança com Jesus, nós nos esforçamos para nos comprometermos com Ele, porque a semente de Deus, ela já está plantada em nós. Mas as turbulências da vida, às vezes, nos afetam, nos enfraquecem. E muitas vezes perdemos esse entusiasmo, esse desejo de estar e de ser comprometidas com Deus. E Deus vai trazer esses dias ao nosso coração uma reflexão. Eu não gosto da expressão que muitos dizem, esses dias Deus vai transformar a sua vida. Deus transforma a sua vida todos os dias. Quem transforma a sua vida é a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus está sendo ministrada e você recebe, você está sendo transformada. Eventos como esses são eventos de impacto, que você olha para trás e você diz, oh! Você olha para frente e diz, que glória! Porque nós gostamos dos movimentos, mas quem faz a manifestação é o poder de Deus nas nossas vidas. Não se pressione com multidão. Olhe para dentro de si e veja o que é que Deus quer para a sua vida. Isso é que é o importante. Eu separei alguns textos aqui e eu até copiei para que eu pudesse fazer uma junção e não perder tempo. Os primeiros versos é no livro de Provérbios, capítulo 31 e 25. Eu só vou mencionar. O outro é Ruth 3:11 e o outro é 2 Timóteo 1:7. O de Provérbios diz assim: a força e a dignidade são seus vestidos, enquanto ao dia de amanhã não tem preocupações. O de Ruth: agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. 2 Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra traga reflexão para o nosso coração nessa noite. E também quero compartilhar alguns versos a respeito de algumas mulheres que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. Como nós começamos de 8 horas, então até umas 9h50 dá para nós. Agora amanhã vai ser mais cedo, que amanhã começa mais cedo. Enfim. Então, eu nem escolhi um tema específico. Eu peguei o mesmo tema que nós estamos trabalhando, que é mulheres comprometidas com Deus. O que é comprometimento? É um envolvimento, é uma entrega, é um engajamento, é uma responsabilidade empenhada, é um dever. Os nossos comprometimentos com Deus, a sua palavra nos leva a agir com motivação e identificação. Então nós precisamos nos mover. No Novo Testamento, que é onde nós vamos nos deter nessa noite, tem muitas passagens bíblicas a respeito de mulheres e tem muitas citações de mulheres poderosas, mulheres que foram grandemente usadas por Deus, que deixou muitos exemplos para as nossas vidas. E muitas com certeza são referências na vida de vocês. Então no Novo Testamento, muitas mulheres elas desempenharam papéis importantes no ministério de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, essas mulheres elas não estavam prontas. Quando Jesus passava ensinando, aquelas mulheres não acompanhavam Jesus porque elas estavam prontas. Elas estavam à procura do conhecimento a respeito daquele Deus, daquele Jesus que andava nas vilas, nas cidades, nos lugarejos, anunciando
uma palavra diferente do que elas e do que todos ali ouviam. E os corações desejavam de fato conhecer esse Jesus. E no Novo Testamento tem muitas passagens, tem várias discipuladoras de Jesus, algumas mencionadas nos evangelhos, outras mencionadas nas cartas de Paulo, que nós não vamos nos deter, mas foram mulheres grandemente usadas e que muitas vezes a gente nem nos atentamos para o seu serviço na sua comunidade, na sua igreja, porque eles também tinham igreja e eles se comprometiam, que era a igreja primitiva. E Deus traz para nós também esse entendimento. A Bíblia nos mostra histórias inspiradoras. Entre muitas que nós conhecemos, pelo menos para mim, existem mulheres que assim me encanta. Por exemplo, a mulher samaritana, minha gente, quando eu fecho os olhos, eu imagino aquela mulher saindo desesperada, gritando, para falar daquele Jesus que ela tinha conhecido. Enfim, então aquelas pessoas, elas eram transformadas, as suas vidas eram transformadas pela presença de Jesus. Algumas delas nem sentavam para ser discipuladas, andando e ouvindo a palavra, e as vidas eram transformadas, porque os seus corações eram desejosos de experimentar aquilo que estava sendo ensinado, pregado, e a presença daquele homem por onde ele passava, porque ele era Deus. Ele não era simplesmente um homem inteligente, ele era Deus encarnado. Uma missão que ele veio cumprir, para trazer a vida aos nossos corações. Não apenas uma vida física, porque essa tem dia e hora, mas uma vida eterna, comprometida com Deus, aqui, para ter uma vida eterna com Jesus. E Jesus sabia que aquelas multidões, aquelas pessoas que acompanhavam ele, mesmo sendo as mulheres, que não eram só as mulheres, eram os homens, eram as crianças, todos por curiosidades, por certo, alguns ou muitos, se soubesse que tinha um homem diferenciado pregando o evangelho, que era Jesus, uma banda de juazeiro iria atrás por curiosidade. Vão atrás por tão pouco. E Jesus sabia que aquelas pessoas que acompanhavam ele não era só por causa dele, mas era por causa das suas dores, das dores dos que acompanhavam, por causa das suas feridas, e o desejo deles era que aquelas dores fossem saradas. E Jesus diz muito bem: vocês estão atrás de mim, me buscando, vocês estão atrás de mim, não é por causa dos sinais, vocês estão me buscando, correndo atrás de mim por causa do que perece, por causa do pão que perece. Vocês são interesseiros, vocês estão atrás de mim porque ouviram dizer que eu curava. Vocês estão atrás de mim porque vocês estão com dores e querem que as dores sejam saradas. É por isso que vocês estão atrás de mim. Não é porque reconhece quem eu sou, mas mesmo assim, Jesus permitia que as pessoas de fato acompanhassem. Mulheres de Jerusalém, eu sei que muitas de vocês são mulheres ocupadas, mas muitas também têm papéis importantes dentro do ministério. Eu sei que vocês não me seguem porque eu não tenho nada para oferecer a vocês. Sei que vocês estão aqui, que me acompanham, que me ajudam, porque vocês reconhecem o poder e a soberania de Jesus em suas vidas. E todas que aqui estão, com pastoras, que nem todas aqui acreditam que são de Jerusalém, mas vocês estão porque um dia vocês reconheceram que de fato Jesus trouxe transformação e salvação na sua vida,
E o que você pode oferecer para Ele é o seu comprometimento com o reino dEle. Mulheres no ministério de Jesus. Algumas dessas mulheres, aqui estou falando já de forma específica. Algumas dessas mulheres, elas vieram porque quiseram. Porque desejavam algo de Jesus. E Jesus faz dessa. Aproxima, né? Elas vêm e Jesus faz a obra. Você veio e Jesus fez a obra. Você veio e Jesus vai fazer a obra na sua vida. Porque a palavra de Deus é ministrada e quem transforma de fato é Jesus. Aquele que te salvou e aquele que quer te salvar nessa noite. E outros, Jesus vai ao encontro. Então Jesus tem multiforme. Como você quando chegou aqui, alguns vieram por alegria. Vieram à igreja, muito pouco. Mas muitos vieram por gratidão. Mas outros vieram com dores, com sofrimento, com rejeição, humilhação. Porque acreditavam que de fato é verdade. Que Jesus transforma vidas. E você é um exemplo disso aqui nessa noite. De que Jesus é um Deus de milagres. Jesus é o milagre na sua vida. É por isso que você está aqui nessa noite. Vocês acreditam nisso? Acredito que vocês acreditam. Se vocês não acreditassem, vocês não estariam aqui ouvindo essa palavra. Jesus vai à procura de mulheres comprometidas. E como é que Jesus sabia que as mulheres que ele ia procurar eram comprometidas? Ele foi à procura de mulheres para fazer delas discípulas e discipuladoras. Tem discipulador aqui? Tem discípulo aqui? Tem mulheres comprometidas aqui? Olha, Senhor, tu estás ouvindo, tu sonda e conhece todos os corações. E até as que não são, agora sim, vão. Porque disseram sim para Jesus. E Jesus vai ao encontro de algumas delas. E entre diversas mulheres, eu escolhi 4. Não sei se vai dar tempo. 3 não tem nome. Você conhece alguém que não tem nome? Alguém que não tem nenhuma identificação? Pois, existem muitas pessoas que elas passam por nós como se elas não existissem. Nem sabe de fato quem elas são. 3 mulheres sem nome, conhecidas pelas suas práticas, ou pelos seus atos, ou de condenação, ou de rejeição, ou pela sociedade cultural, ou pela religiosidade, ou pelas religiões. Elas eram rejeitadas por não fazer parte daquela linhagem. Existia vários níveis de rejeição. E não é diferente hoje. Pode não ser nesse contexto. Mas Jesus, ele é expert em capturar corações feridos. De capturar quem está desacreditada. De capturar vidas para o seu reino. E Jesus foi ao encontro de algumas delas. E Jesus capturou corações. Elas não tinham identidade. A identidade delas era apenas pelas práticas. A mulher adúltera, a mulher do fluxo de sangue, que também não tinha nome. Se tem, eu ainda não descobri. Óbvio que ela tinha nome. A mulher samaritana, a mulher cananeia, a mulher que jogou o óleo, o perfume aos pés de Jesus, enfim. Por que essas mulheres não tinham essa importância, né, pelo seu nome? Algumas porque de fato elas não eram do contexto cultural judaico. Então elas não tinham valor, que é diferente de nós hoje, porque Jesus já veio para isso. E uma delas que nós vamos compartilhar de fato é a mulher. A primeira é a mulher cananeia, uma mulher sem nome. Apesar de nós já sabermos algumas características dela, porque é um texto que é bastante lido por nós. Diz assim:
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha estava horrivelmente endemoniada, horrivelmente dominada por demônios. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos disseram: chega para lá. E ela insistiu: mas essa mulher embora. Manda essa mulher embora, Jesus, que ela está atrapalhando. E ele calou e ela continuou clamando. Ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Manda ela embora. O que essa mulher está fazendo aqui? E vê o contexto, que Jesus diz que ele foi ali para pregar na sinagoga para os judeus. Ele não foi para outro fim, senão esse. Mas ele também se calou e respondeu à mulher: mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas. E Jesus vê e diz: mulher, você tem muita fé. O que levou aquela mulher de fato a passar por aqueles momentos de humilhação? Porque se fosse no contexto de hoje, nós teríamos ido para a nossa casa e nos sentíamos rejeitadas, porque Jesus era Deus poderoso que curava e não deu importância. Mas ela persistiu. Quem era a mulher cananeia? Era de fato uma mulher que não era judia, que era de cidades ali da vizinhança e que não tinha nenhuma identificação com os judeus. E eles não se misturavam, porque eles eram muito rígidos em relação às misturas. E aquela mulher sabia que aquele homem tinha algo para lhe oferecer. E ela continuou persistindo. Como costumamos dizer, o não a gente sempre tem. Deixa eu continuar indo, quem sabe eu vou ter um sim para a minha vida. E de fato, ela experimentou o sim. Essa mulher sem nome, conhecida apenas como uma mulher cananeia, uma mulher que estava importunando, fazendo movimento, gritando: manda embora, Jesus. Que nós como humanos faríamos, quem sabe, parecido. Mas aquela mulher, ela aparentemente rejeitada pelo silêncio, porque Jesus silenciou. Depois Jesus, mais adiante, ele diz que aquela mulher venceu pela persistência e pela fé. Ela recebeu a vitória. Uma outra mulher, também sem nome, que nós já falamos aqui, é a samaritana. Essa mulher, Jesus foi diretamente capturar o coração daquela mulher, porque Jesus sabia que ali tinha uma fera para pregar o evangelho. Jesus sabia que aquela mulher ia arrebentar aquela cidade, anunciando o evangelho da salvação. E Jesus estava à procura de discipuladoras. E Jesus vai ao encontro dela, naquele poço, programado para meio-dia, num sol escaldante. Jesus senta perto de um poço para esperar uma mulher que ia lá buscar uma água. Ora, se foi isso. Jesus tinha um propósito na vida daquela mulher. Jesus tem um propósito na sua vida. Quando Jesus te encontrou, porque Ele tem um propósito para você. Ele tem uma missão na sua vida. Ele te resgatou porque Ele quer te usar para o louvor da sua glória. Ele te resgatou porque Ele sabe que você pode fazer a obra dEle aqui na terra. Não se cale, se comprometa, se movimente, porque Deus está te chamando. Jesus está te chamando. Saia da cadeira, se mova. Não fique colocando desculpa em pessoas, em igreja, em pastores. Olhe para dentro de si, porque Deus quer te usar. Não deixe que as coisas em volta venham impedir a sua vida diante de Deus, o seu comprometimento, porque o seu compromisso é com o reino de Deus.
mas por enquanto você está aqui na terra. E o reino de Deus está aqui na terra, representado pela igreja de Cristo. Então se mova. E aquela mulher, a samaritana que está no livro de João 4, Jesus encontrou naquela mulher uma unção de multiplicação na sua vida. E Jesus chega para ela, diz: quem é você? E houve alguns diálogos entre eles, porque ela não compreendia que de fato aquele homem era Jesus. Ela não tinha essa compreensão. Vou ver se eu consigo aqui. Ela não tinha essa compreensão. João 4 diz assim: ele chegou numa cidade de Samaria, outra mulher sem nome e sem identidade, porque ela não era judia. Então para eles tanto fazia. Chamada Sicá, que ficava perto das terras de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado de viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e disse-lhe: por favor, me dê um pouco de água. E ele disse assim: quem é você? E ele disse: você é judeu, eu sou uma samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não tinham relacionamento com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que Ele está pedindo água, você pediria, e Ele lhe daria a água da vida. Se você soubesse. Porque ela não tinha compreensão espiritual. Mas Deus, no caso Jesus, Ele se revelou para aquela mulher. Quando ela compreendeu, e Ele disse: eu sei, ela disse: eu sei, o Messias chamado Cristo tem de vir. E quando Ele vier, vai explicar tudo para nós. Isso é a mulher dizendo para Ele. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando contigo sou o Messias. Naquele momento, aquela mulher não questionou mais nada. Ela saiu desesperada na sua vila, no seu lugarejo, para anunciar quem de fato era aquele homem. Ela não esperou, porque ela teve convicção de que aquele homem estava falando era verdade, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ela: venham ver. E ela traz muitas pessoas para ver quem de fato era aquele homem, e todos seguiram a ele, todos seguiram a Jesus. Amém? Deixa-me ver aqui. A mulher que ungiu os pés de Jesus. Eles também, mas os discípulos davam trabalho para Jesus, viu? Tem razão. É muito natural a gente dar trabalho uns para os outros, né? Natural, nós somos humanos. Eles sempre estavam retrucando o ministério e a missão de Jesus. E eles indagaram: por que aquela mulher chega ali de repente com aquele óleo, com aquele perfume, e despeja da cabeça aos pés de Jesus? Ela era desprendida. Aquela mulher, ela não era uma mulher pobre. Se ela fosse uma mulher pobre, ela não teria um perfume ou um óleo naquele valor para derramar e jogar aos pés de Jesus. Então ela era desprendida.
ela se desprendeu e ela reconheceu, e ela tinha que oferecer alguma coisa para ele, e ela foi e deu o que ela tinha de melhor para reconhecer a grandeza de Jesus. Então ela se desprendeu, e ela também convicta. O texto é Mateus 26, se vocês quiserem consultar. E ela, convicta da sua fé, ela fez aquele ato. E por gratidão a Deus. Ela era uma mulher de origem nobre. E ela se tornou uma grande colaboradora financeiramente. As outras, no caso, a cananeia, ela adorou. Quando ela recebeu, ela se prostrou e o adorou. A mulher samaritana, ela correu e foi. A mulher que ungiu os pés de Jesus, ela colaborou com seus bens. Então, cada uma de nós, ou cada um dos discípulos de Jesus, tem a sua forma específica de contribuir para o seu reino. Ela contribuiu com seus bens, ela ajudava, colaborava no ministério de Jesus financeiramente. Porque tinha as viagens, tinha o alimento que eles tinham que dar às pessoas que acompanhavam ele. E tinham mulheres que doavam seus bens e que compartilhavam financeiramente para que o ministério de Jesus, de fato, fosse desenvolvido. E ela amava Jesus e ela servia com o que ela tinha de melhor. Ela era comprometida. Ela se comprometeu de fazer isso com Jesus. E a quarta mulher, ela tem nome. Era uma mulher bastante conhecida já no ministério de Paulo, mas também ela era discipuladora de Jesus. Era um exemplo de fé. Ela era uma influenciadora, mas ela não era uma influenciadora digital. Ela era uma influenciadora do poder de Deus na vida dela. Por ela reconhecer a grandeza de Deus, ela compartilhava a vida de Deus para a sua comunidade. De que forma essa mulher colaborava com a sua comunidade e com o reino de Deus? Primeiro, eu vou dizer quem é essa mulher, para vocês saberem. É uma influenciadora, uma mulher comprometida com Jesus, com a sua obra. Ela se chamava Tabita, que no grego significa Dorcas, mulher cheia de boas obras. As boas obras, ela fazia caridade. Então já viu que cada uma tem uma função. Uma era uma adoradora, outra era evangelista, né? Outra colaborava com os bens. E essa também, com testemunho vivo de que as pessoas de fato tinham ela em alto padrão de comprometimento, de responsabilidade, de vida de Deus. Ela amava Jesus de fato, e ela era comprometida com a igreja e com a sua obra. Ela era uma costureira de alto nível. Hoje não tem mais, hoje tem fábricas, mas ela era uma costureira, com certeza, de toda aquela cidade. E as pessoas procuravam ela e tinha nela um testemunho de vida que eles não encontravam de forma tão fácil. O que aconteceu com ela? Ela ficou doente. E o que foi que aconteceu? Ela morreu. Aí todos foram enterrar a mulher e chorar em cima do caixão. Não, elas foram desafiadas. Ela era tão importante. Nós não podemos enterrar essa mulher. Nós temos que fazer algo para que ela permaneça no nosso meio. E foram atrás de Pedro, que eles descobriram que Pedro estava passando por aquela vizinhança. Não vamos procurar Pedro. E Pedro foi ao encontro daquelas mulheres e foi até aquela casa.
e a alegria voltou àquele lugar, porque Dorcas ressuscitou. Deus deu vida de volta a Dorcas, porque a missão dela ainda não tinha terminado. Então o tempo de Deus, você não pode atropelar o tempo de Deus. Você pode dizer, eu não vou fazer mais nada, porque eu estou muito cansada. Eu não vou fazer mais nada, porque agora é a vez dos jovens. Eu não vou fazer mais nada, porque... E vai dando os adjetivos e vai fugindo da responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. Ela estava morta, ela nem sabia que as pessoas estavam se movendo tanto por ela. E a alegria foi devolvida. Ela era amiga, influenciadora, que tinha a vida de Deus, uma vida de testemunho e de fé. E aquelas amigas e aquela cidade tomou conhecimento de que aquela mulher havia se levantado para cumprir uma grande missão. Quem sabe o tempo de Deus para a sua vida é Ele, não é você. Ele quer que você se coloque na disposição dEle, porque Ele quer te usar. Eu não sei no seu coração o que foi que Deus já plantou para você contribuir com a obra do Senhor. Só lhe digo uma coisa, Deus não te chamou para sentar apenas nas cadeiras, apenas na hora de cultuar e de celebrar. Mas depois disso, todas nós, você que está me ouvindo, seja criança, seja adulto, seja anciã, porque aqui tem, seja idoso, enquanto fôlego de vida tivermos, nós temos uma missão a cumprir aqui. Senão o Senhor já teria nos levado, porque Ele leva pessoas tão jovens. Deus tem uma missão para a sua vida. Eu não sei o que é que Deus está cobrando de você esses dias. No caso de Dorcas, ela morreu, ressuscitou. Eu não estou falando aqui para nós de forma física, de morrer, a gente botar a mão, ressuscitar, só se Deus realmente tiver um propósito. Mas existem muitas pessoas, muitas mulheres que estão me ouvindo, que têm um potencial imenso, que Deus já cobrou de você, mas você continua morta. Inventando desculpa para você mesma. E Deus quer ressuscitar seu coração hoje. Deus quer ressuscitar sua mente hoje. Porque Ele tem uma obra grande na sua vida. Eu não sei qual é, mas sei que tem. Porque se Ele não tivesse, Ele não teria colocado você aqui. Ele não teria lhe chamado, lhe tirado das trevas e ter lhe colocado aqui, que eu falo, na igreja de Cristo. Não é aqui nesse espaço. Deus tem um chamado. Deus tem um propósito para cada uma de nós. Eu era uma mulher muito medrosa, e eu ainda sou. Eu não tinha coragem de falar em público, e hoje eu não tenho coragem. Eu vou pela ousadia e pelo entendimento que eu tenho de que minha boca não pode se calar. Mas eu ainda temo. Eu era tão medrosa. Pastora Jussara foi minha amiga, é minha amiga, mas na época era amiga de fé, irmã, camarada. E ela era mais ousada. Ela tremia, suava a mão, mas ela ainda ia. Mas eu não ia. Eu era a mulher dos bastidores. Eu programava tudo, armava tudo e botava na mão das pessoas para fazer. E quando não fazia do jeito que eu queria, eu me zangava aqui dentro. Hoje, quando não faz, eu digo obrigado, Senhor, porque não foi do jeito que eu planejei, mas foi do jeito que elas souberam fazer e as coisas foram feitas. Mas antes eu não compreendia isso. E aí Deus começou a cobrar de mim. Pessoas vinham de fora e enviavam mensagem para mim, que eu tinha que fazer tanta coisa, que eu não sei nem se eu já fiz uma parte delas. Mas se eu não fiz, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, manda. Se der para fazer, a gente faz. E eu comecei a lutar contra esse sentimento. Porque as pessoas, elas não sabem o que eu penso. As pessoas não sabem o que está no meu coração. E as pessoas, elas nunca vão ser iguais a mim. Elas são diferentes, fazem coisas diferentes. E Deus se agrada disso. Se for para Deus, Deus se agrada.
E se nós somos um corpo, nós não vamos fazer nada igual, e graças a Deus, senão seria uma anomalia. Mas a lição que eu quero trazer para a minha vida hoje, é que eu preciso de fato fazer mais para Deus. Eu preciso ser uma adoradora, uma evangelizadora, me mover naquilo que eu sei que eu posso fazer. Você sabe fazer alguma coisa? Você sabe que Deus pode te usar? Faça. Se você acha e sabe fazer um lanche e fazer uma doação para alguém, faça. Se é para Deus, Deus está se agradando. Agora a igreja precisa se mover. Nós precisamos. Nós temos nome, porque Jesus nos deu uma nova identidade. Todas nós temos nome, nomes de filhas do rei, nomes de servas, reconhecida pelos nomes. Diz a palavra de Deus que o Senhor nos conhece pelos nomes. Então nós temos identidade. Nós não somos igual a mulher samaritana, a mulher cananeia, a mulher que derramou alabastros aos pés de Jesus. Eu sei que elas tinham nome, mas naquele momento elas não eram reconhecidas. Interessante que Jesus está pouco se importando se elas tinham nome. Elas tinham valor, elas tinham uma importância que Jesus descobriu que tinha dentro dela, que Jesus precisava delas para andar com Ele. E o reino de Deus precisa de você. Que Deus traga paz ao nosso coração nessa noite. Não importa a sua idade, não importa o seu estado civil, não importa se você é identificada pelo seu nome. Eu passei muito tempo sendo a mulher do pastor Teobaldo, e eu ainda ando pela rua. As pessoas conversam comigo, conversam com o Teobaldo, batemos papo, mas quando eu não estou com o Teobaldo, eu não tenho identidade. Eu passo despercebida. Às vezes tenho até vergonha de falar com as pessoas, que elas nem olham para mim. Mas eu estou pouco me importando, eu sei que eu já tenho minha identidade. Então o que eu estou dizendo é que de fato essas coisas vão continuar acontecendo. A mulher do pastor Rodson, a mulher do pastor Teobaldo, enfim, a mulher que eu não sei nem o nome. Ou então, como é seu nome? Como é meu nome? Pastora Nilza. Não, meu nome não é Pastora Nilza, meu nome é Nilza. Às vezes eu pergunto para as crianças: quem sou eu? Pastora Nilza. É verdade. Mas nós temos uma identidade. Então, por mais que a nossa identidade não seja de fato evidenciada, isso não importa. O importa é que eu tenho. Se eles não me reconhecem, às vezes não é simplesmente porque não me reconheceu mesmo, mas quando vê que eu estou perto do Teobaldo, é ela a mulher do pastor. Mas se eu não tiver, eu sou qualquer uma no meio de uma multidão. E pode acontecer isso com vocês? Pode. Já aconteceu, com certeza. Mas não se preocupa com isso, que você tem uma identidade, e você é reconhecida, e você tem nome. Nós somos capturadas por Jesus. Quem foi capturada por Jesus aqui? Um dia Jesus pegou a gente de jeito, disse: venha, porque eu te quero aqui. Eu não poderia ter ficado em Conceição do Coité? Lá tem crente, lá tem igreja. Eu não poderia ter ficado em Feira de Santana? Lá tem crente, lá tem igreja. Mas Deus não queria a gente lá, Deus queria a gente aqui. E aqui nós estamos. Se coloquem nas mãos de Deus, e Ele vai te colocar no lugar que Ele quer. Agora, dê ouvido. Comprometimento com Ele, servindo na sua obra, colaborando para o crescimento do reino de Deus. Jesus nos escolhe, nos cura e nos liberta. E não devemos ser egoístas, mas comprometidas. Que Deus abençoe vocês.